eu sou o professor Jefferson e nós estamos aqui no nosso TCC Prática em 15 minutos. Hoje, na aula 11, nós estamos tratando do capítulo 5, Considerações Finais. Enfim, chegamos no nosso último capítulo, né, da programação que nós tínhamos estabelecido. Nós estamos tentando colocar aqui para você, em aulas de até 15 minutos, o conteúdo necessário para que você possa, em cada etapa das aulas propostas, construir o seu TCC e ter uma visão clara, né, de como escrever, como pesquisar e como apresentar. Hoje, na nossa aula 11, nós vamos falar do capítulo 5, Conclusão. A conclusão é, na verdade, um resumo, né, do que você teve ao analisar os objetivos propostos, né, analisar os resultados e a hipótese de pesquisa. Perceba que aqui na conclusão eu fiz uma associação entre C1, C2, C3 e CN que está alinhado a R1, R2, R3 e RN, porque a conclusão ela tem uma associação com os resultados obtidos. Então se analisa cada resultado obtido, né, se atingiu 100% ou não e por que não, né? Mas também se analisa baseado na hipótese que foi prevista e que se buscou. Também ela está baseada nos objetivos propostos, porque quando se estabeleceu lá uma hipótese, estabeleceu os objetivos, dividido em objetivo geral e específicos. E nós vimos lá que para os objetivos específicos definimos métodos, né? Métodos alinhados a cada objetivo específico aí. Aí, a partir disso, tivemos os resultados e agora, na conclusão, fazemos a análise da inter-relação desses elementos, objetivos, hipótese e resultados. Muito bem. As considerações finais ou conclusões são termos utilizados que depende da pesquisa, depende, né, do autor, ele pode ser considerado como aplicável. Então, tanto as considerações finais quanto as conclusões, elas são feitas após, né, analisar os resultados, hipóteses de pesquisa e os objetivos. Segundo Klein e Rodrigues, né, se a pesquisa possibilita chegar a um resultado conclusivo, no qual se forem aplicados os mesmos métodos e há a garantia de se chegar aos mesmos resultados, o texto pode ser considerado conclusão. Então, o capítulo 5 pode ter o título Conclusão. Caso não haja a garantia de se obter, né, os mesmos resultados após a aplicação dos mesmos métodos, pode ser considerado considerações finais. Então eu cito aqui Klein e Rodrigues, né, 2014. É importante ter esse ponto de vista porque é o título. A gente geralmente na graduação verifica que o termo mais utilizado é considerações finais no capítulo 5. Então perceba que aqui a conclusão está fazendo uma análise, né, entre os objetivos, a hipótese, né, e os resultados, está diretamente ligada a ela, né? Então, quando nós escrevemos a conclusão, é importante ter em mente que a conclusão deve sintetizar de uma forma clara e objetiva os resultados obtidos. Então, deve-se analisar, né? E isso deve ser baseado em quê? Essa análise é baseada em quê? Nas discussões e deduções lógicas alinhadas aos objetivos da pesquisa. Então, você tinha lá um objetivo, né, da pesquisa, aplicou o método, teve um resultado. A questão é, você chegou no objetivo ou não? Então, deve informar se os objetivos foram alcançados e se as hipóteses foram confirmadas ou rejeitadas. Além disso, a conclusão deve sugerir novas pesquisas e destacar a contribuição do estudo para o meio acadêmico. Então, ainda na explicação, né, no texto da conclusão, deve-se sugerir novas pesquisas, né, naqueles pontos em que foi importante, né, se pesquisar e se verificou ali que existe um gap. Ainda destacar o quão foi importante essa pesquisa no trabalho. Perceba que a conclusão ela tem essa interligação, né? A conclusão está ligada com a introdução, especificamente lá no item 1.1, que são os objetivos. Ela está ligada com os resultados, não é isso? Está ligada com os métodos e com a hipótese de pesquisa. Então, quando se faz uma conclusão, está se analisando, né, os conteúdos desses diferentes capítulos. E está ligado aqui com o resumo porque uma síntese da conclusão deve ser colocada
no resumo. Então, a última sentença, né, do resumo é a conclusão. Bom, baseado nisso, na nossa aula 11 eu estou propondo a atividade 11, onde você deve descrever as considerações finais ou conclusões. Então, para o seu texto fictício, para o seu draft, né, que você está desenvolvendo aí, para que você possa treinar a escrita, eu sugiro que você utilize o método que nós utilizamos aqui na descrição, né, dessa aula, para que você possa relacionar, né, esses elementos, né, os objetivos, analise lá os objetivos, analise os resultados, depois verifique o quanto da hipótese de pesquisa foi atingida, né, com essa conclusão, e por fim, não esqueça que você vai fazer uma síntese, né, uma sentença, que é uma síntese, para incluir lá na última sentença do resumo. Lembrando que o resumo está dividido em 4 sentenças, a última vai ter a conclusão. Nesse trabalho que nós estamos mostrando aqui, capítulo 5, né, de uma das defesas aí que eu acompanhei, trabalho que eu orientei, perceba como o autor aqui faz o fechamento nas suas considerações finais. Ele diz assim, no presente trabalho, objetivou-se o projeto e desenvolvimento de um protótipo para medição da temperatura corporal neonatal utilizando as tecnologias Wearable e IoMT, né, que é a Internet das Coisas na área médica. Para alcançar o objetivo, foram definidos objetivos específicos que incluíam a elaboração de uma revisão bibliográfica, a utilização de linguagens de programação para dispositivos IoMT, a aplicação de sensores para medição de temperatura, a criação de um aplicativo para visualização em tempo real e o desenvolvimento de um dispositivo wearable confortável e seguro para neonatos. Então, nessa primeira parte, ele apresenta os objetivos, porque as considerações finais são feitas a partir de uma análise, né, dos objetivos, inclusive. Agora, perceba aqui no parágrafo seguinte. Ao longo do desenvolvimento, o projeto atendeu aos objetivos específicos. Então, ele já está dizendo aqui o atingimento dos objetivos. E ainda diz, a revisão bibliográfica forneceu uma base sólida para entender os requisitos e os desafios da temperatura corporal neonatal com dispositivos vestíveis. Na aplicação dos métodos, utilizou-se a linguagem de programação C++ na plataforma Arduino IDE para programar o microcontrolador SP32, integrando com o sensor de temperatura NTC10K. Os dados de temperatura foram disponibilizados em tempo real no aplicativo Blink, mostrando a eficácia do uso das tecnologias IoMT. Então, aqui, mais uma vez, ele relata o atingimento de um dos objetivos específicos. Ainda, o protótipo mostrou-se funcional e preciso, com o sensor de temperatura comunicando-se eficientemente com o microcontrolador SP32, assim fornecendo dados precisos tanto em graus Celsius quanto em Fahrenheit. O objetivo foi testado com sucesso e os resultados indicaram que o monitoramento contínuo da temperatura corporal neonatal e a disponibilidade desses dados por uma rede sem fio é possível, permitindo potencialmente o diagnóstico precoce de elevações de temperatura corporal de bebês recém-nascidos. Espera-se trabalhos futuros ou aperfeiçoamento do código construído no IDE Arduino e o melhoramento do vestível. Então ele está indicando, né, não só o atingimento de mais objetivo, mas também ele está dizendo aqui a questão de trabalhos futuros para melhorar algumas informações relacionadas à comunicação, né? Está querendo aqui falar do aperfeiçoamento do código, né, para trabalhos futuros. E aí ele finaliza aqui o capítulo dizendo, por fim, conclui-se que o desenvolvimento de um dispositivo wearable para monitoramento de temperatura corporal neonatal mostrou-se possível, sendo um dispositivo confortável e seguro para neonatos, além de ser uma ferramenta valiosa para profissionais da saúde, os pais e responsáveis dos recém-nascidos, assim contribuindo para a melhoria do cuidado neonato e a prevenção de complicações da saúde. Esse projeto representa um passo importante na integração de tecnologias wearable IoMT na área hospitalar, possibilitando futuras inovações e aplicações. Então perceba que ao ler aqui você viu no texto o quê? Aqueles elementos que eu citei na descrição, né, da parte de conclusão, na parte teórica de conclusão.
Então, aqueles elementos que eram necessários se analisar e se buscar relação, ao escrever o capítulo conclusão, os autores aqui do trabalho levaram em consideração cada uma das definições dadas para o capítulo conclusão. E aí fizeram isso de uma forma resumida, muito bem feita, em 3 parágrafos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, dessas aulas, na verdade, que nós fizemos aqui, e utilize aí os caminhos, né? Se você tiver algum comentário, faça os comentários, utilize ali a solicitação de algum material que a gente possa ter para poder te ajudar. Nesses passos aqui que nós passamos, eu espero que você tenha podido ter uma visão clara e perceber que não é tão problemático assim fazer um trabalho de conclusão de curso. Só precisa começar, precisa de leitura, precisa fazer uma pesquisa, mas o método que nós passamos aqui, ou os métodos que nós passamos aqui nessas aulas, permite a você agora ter uma visão mais clara. Eu espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, até logo.